Olá, caros amigos da Aberj, Associação dos Bancos do Estado do Rio de Janeiro. E Brasil, é uma satisfação estar novamente com vocês. E hoje, em particular, vamos introduzir um debate e uma troca de ideias também com o caro doutor Paulo Pizão, que é diretor-chefe e CEO da Servec, uma empresa especializada em estudos, análises e desenvolvimento de empreendimentos ambientais, uma das maiores autoridades do Brasil neste sentido, uma experiência reconhecida nacional e internacionalmente. Então, desse ponto de vista, nós vamos iniciar e vamos trocar aqui algumas ideias sobre o nosso tema. E o título dele é importante: Riscos e Soluções Ambientais no Setor Bancário. Eu gostaria de lembrar a vocês que a análise de riscos tem muito a ver com o que se espera ocorrer e de fato acontece. Isso nós trabalhamos muito em finanças, retorno esperado versus retorno efetivo. Mas existem muitos outros tipos de riscos. Então, o setor bancário sofre com eles, não é? As tipologias de risco têm crescido e têm sido vistas cada vez mais, dadas as mudanças ambientais, as mudanças climáticas, as mudanças que a gente, como seres humanos, cria empreendimentos sobre a própria natureza. Então, é preciso estudar ao lado do counter risk, risco de país, os riscos de emissão, os riscos dos emitentes, os riscos de assentamento, os riscos de país emergente, o risco de taxa de câmbio, o risco de liquidez financeira, os riscos legais normativos, os riscos econômicos, os riscos motivados pela flutuação das taxas de juros, os riscos de inflação, os riscos por conta dos medos de rumores, de volatilidades, os riscos de estar dentro de um setor e assim por diante. Mas cada vez mais, a cada dia que passa, os riscos ambientais, os riscos vinculados ao meio ambiente estão sendo objeto de consciência. E no banco, nas atividades bancárias, liberar crédito de qualquer forma, obviamente que ninguém faz, não pode. É preciso pensar bem isso. Então, Paulo, a palavra é toda sua para você poder saudar nosso público, assim como também expor suas ideias iniciais e, em algum momento, você me permitirá te fazer perguntas e continuar realizando comentários. Isso, muito obrigado pelo convite, a ABES também, aos seus integrantes. É um prazer poder estar trazendo para esse setor tão importante da economia um alerta ou uns comentários. Eu já visto que alerta não é bem o caso, porque já existem normas do Banco Central, inúmeras resoluções do Banco Central, inclusive uma tratando especificamente sobre risco ambiental, e que faz com que o setor financeiro, o setor bancário, esteja atento a essa questão ambiental, porque ela, de fato, ela é essencial para uma segurança da operação e para uma segurança do empreendimento, que muitos pensam em apenas focar sua atenção numa licença que é emitida. Então, o indivíduo, para fazer qualquer empreendimento, qualquer atividade, ou para fazer uma recuperação de contaminação, ou para fazer uma supressão de vegetação, ou para fazer uma pesquisa arqueológica, ele vai ao banco buscar dinheiro e, na hora que ele tem esse recurso, o banco pede a ele uma licença. Mas o que eu costumo, dou até como exemplo o caso de Brumadinho, que Brumadinho, eu acho que ocorreu em fevereiro, se não me engano, e nessa época o presidente da empresa, o CEO, foi inquirido pelo jornalista. Não, não, eu fiz a auditoria em setembro. Aí eu falei, o erro está aí, porque a auditoria é uma foto, porque o empreendimento precisa de um filme, é um monitoramento, chamado monitoramento, no caso, daquelas barreiras que continham os resíduos. E a mesma coisa é uma atividade industrial, imobiliária, que é licenciada, e ela precisa ser monitorada, porque atrás de uma licença, no verso da licença, vem lá 20 chamadas condicionantes de validade. Essas condicionantes de validade, na verdade, são um instrumento básico de gestão ambiental que deve ser observado pelos agentes financeiros ao realizar a operação. Não só no momento que faz a operação, mas durante a implantação ou operação do empreendimento. Muitas dessas condicionantes são colocadas no texto da própria licença, indicam monitoramentos, estudos a serem feitos, monitoramentos de ar, monitoramentos de água, monitoramentos, no caso de barreiras de contenção de resíduos. É um aspecto que, pela minha experiência, eu tenho observado que os bancos, especialmente
A Caixa, que chegam muito, a nossa empresa chegam muitos projetos financiados pela Caixa, no programa Minha Casa Minha Vida, que é exigida apenas a licença. Mas a licença ambiental, a autorização de largada, vamos chamar assim, ela é pouco. Os bancos necessitam, para evitar surpresas, uma paralisação de uma obra, porque hoje em dia você tem 14 entidades públicas que intervêm no meio ambiente. Você tem a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, o IBAMA, CMBio, você tem a Delegacia de Proteção do Meio Ambiente, você tem o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, você tem uma quantidade grande de entidades que podem, a qualquer momento, chegar no empreendimento e exigir algo, exigir um cumprimento, às vezes até exigindo de uma maneira imprópria. Aí o empreendimento vai se lançar numa luta jurídica. Eu mesmo, na nossa empresa, nós temos um projeto que nós começamos em 2006, foi licenciado em 2011, iniciou a obra em 2013 e até hoje enfrenta barreiras, brigas jurídicas, já venceu duas, está numa terceira luta jurídica para poder continuar com o empreendimento. Aqui em Maricá, nós temos o empreendimento Marei, que é um empreendimento maravilhoso para aquela cidade, especialmente, que precisa de economia para se fortalecer, embora tenha uma arrecadação de royalties especial, muito forte, mas o empreendimento está parado, que não começa há 8 anos. O Porto de Açu, não, perdão, o Porto de Maricá também ele foi licenciado, quando foi iniciar a obra, foi fazer um inventário florestal para poder suprimir vegetação, aí a área do órgão ambiental estadual discordou da supressão, está lá o porto parado. Isso é economia parada. Então, o foco do banco não pode descuidar da questão do dia a dia, e não só daquele primeiro momento. E, como eu falei, você tem inúmeras entidades, cada uma com foco, cada uma com uma forma de ver e encarar o empreendimento, alguns mais radicais, exigentes, outros mais compreensivos, e o que leva a paralisações, e isso é consequência de prejuízo para o empreendimento, que você encarece o empreendimento, você prejudica o cronograma, você prejudica o atendimento de mercado do empreendimento, e o banco, por sua vez, que está apoiando esse empreendimento com recursos, está aumentando o seu risco. Uma outra área que também eu destaco como de grande importância, a gente observa muito isso na nossa empresa, com as surpresas que aparecem, é a questão da contaminação, especialmente no setor imobiliário, o término dos terrenos em áreas nobres, na zona sul e outras zonas mais procuradas no passado. Hoje em dia, o setor imobiliário procura a periferia. E na periferia, onde se localizavam, aqui em São Paulo muito forte, se localizavam as indústrias. Essas indústrias com áreas contaminadas. Então, o cuidado tem que ser muito grande. Existe todo um rito para você fazer uma investigação de contaminação que leva até a uma proposta de remediação. E mesmo depois da remediação feita, você ainda tem que ficar 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, fazendo monitoramento para conhecer se aquela remediação que já foi realizada, se ela de fato pode restabelecer o uso daquela unidade imobiliária. Então, o setor, e isso, obviamente, é risco. Por que é risco? Eu posso fazer um projeto que eu prevejo gastar 100 milhões, faço um financiamento X, e, num determinado momento, se a minha investigação de contaminação não for feita de forma adequada, e se a remediação, por sua vez, também não ocorrer de forma adequada, eu posso ter um rebote. Né? Por isso é que o órgão ambiental e o próprio CONAMA, na Resolução 420, estabelece que você faça, depois da remediação, mais 2 anos de monitoramento, embora isso não impeça que a obra siga. Você pode fazer o monitoramento com a obra caminhando, mas você só pode... Agora, eu gostaria de aproveitar isso, Paulo, se você me permite, à vontade. porque achei fenomenal tudo que você colocou, e aí a gente engata também em certas ideias, porque você está colocando bem a questão de risco. Para banqueiro, para bancos, risco é perigo. E quando você libera um crédito, o volume de crédito que a gente dá para alguém, no fundo, é chamado também de volume de risco envolvido na atividade. Agora, é muito interessante tudo que você colocou, porque, na verdade, há muitos princípios aplicáveis à questão ambiental. O princípio do desenvolvimento sustentável, o princípio da prevenção, o princípio do poluidor, que se torna até pagador, né? E eu fico impressionado com essa quantidade de documentos e de agentes que estão se proliferando no Brasil em relação à defesa ambiental. Por um lado, é muito bom,
Mas é uma loucura, porque a gente acaba se confundindo como leigo, né? Tipo, IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, INEA, e aí então o que, que cabe a cada um, e até onde vai um, até onde vai outro e tal. E aí o desenvolvimento sustentável para com as instituições financeiras, que está pautado em Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que é de 1981, Constituição da República de 1988, Declaração dos Bancos para Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de 1992, Carta de Princípios para o Desenvolvimento Sustentável, a Economia Verde, né, de 1995, Lei da Biotecnologia de 1995, também 30 anos atrás, Princípios do Equador de 2003, anteprojeto do Código Ambiental, nova lei ambiental que está aqui, ó, tem até foto aqui do Lula com a Marina, só para ilustrarmos isso aqui e pensarmos, porque aí aparece a medida provisória 1308, de 8 de agosto de 2025, então o tema é ultra atual. Paulo, como é que você reage a isso tudo? Como é que o banco necessitaria pensar, que estrutura bancária poderíamos imaginar para conseguir ver que a instituição financeira não pode só pensar em licenciamento, mas a concessão de financiamento exige, sim, o licenciamento ambiental, mas outras medidas que vão ser tomadas bem para evitar degradação tanto intraempresarial quanto fora para com a comunidade. De que forma você visualiza isso? Eu gostaria primeiro de fazer uma colocação rápida sobre norma, porque o artigo 225 da Constituição estabelece a concorrência para os três entes da federação. E isso gerou, ao longo dos anos, uma briga muito grande, porque você recolhe taxa de análise, que você é poder, que você tem de decidir de vida e de morte sobre os empreendimentos. E, finalmente, em 2011, foi editada a Lei Complementar 140, que definiu bem as competências. Então, o que vale para o meio ambiente é o impacto local, e o impacto local é a prefeitura. Só que projetos de maior complexidade são do Estado, aqueles que exigem estudos ambientais de grande relevância, que exigem audiências públicas, são feitos pelo Estado. E o Estado vai descentralizando as suas competências ao longo do tempo. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma secretaria muito bem aparelhada, que hoje já faz aí 70% dos serviços que o INEA fazia no passado, já dá para desobstruir bem, mas em outros municípios, nós temos 92 municípios. Pra você ter uma ideia, a outorga, quer dizer, o direito de uso ou de lançamento de efluentes nos corpos hídricos, ela tem que ser feita no INEA. E pela própria lei, 46.890, o prazo é de 6 meses. Então, imagina você... Nós tivemos até um caso recente na Associação Comercial, onde nós dois participamos do Conselho de Meio Ambiente. Nós fizemos uma apresentação de uma proposta que uma empresa estava com seu empreendimento na beira da lagoa de Jacarepaguá, só que ela não tinha rede pluvial passando na frente do lote. Então, ela pegava o seu efluente, jogava numa ETE, tratava esse efluente todo, colocava-o em padrões adequados para ser lançado e pretendia lançar na lagoa de Jacarepaguá. Mas o órgão ambiental falou que não poderia fazer, porque não pode jogar nenhum efluente diretamente do rio. Mas eu poderia, mas peraí. Mas acontece que o efluente está tratado, ele vai ser monitorado o ano todo. Ele está em padrões que o próprio governo estabeleceu. Por que não pode jogar no corpo hídrico? Pode jogar na rede, mas a rede, em um determinado momento, vai jogar no corpo hídrico, porque a água que vai para a rede pluvial não evapora. Então, nós fizemos um trabalho pela associação comercial, com a minha equipe da minha empresa, e finalmente conseguimos que o INEA dê essa autorização, essa outorga, por intermédio de uma LAC, uma licença ambiental comunicada. É algo que se faz em poucos dias no computador. E agora houve essa melhora. Mas no Rio de Janeiro, nós temos mais 91 municípios que estão... Toda outorga tem que vir para o Rio. Você aprova um projeto na prefeitura de um prédio, um conjunto, em 3, 4 meses, e vai levar 6 meses para ter uma outorga. Então, mas são coisas que são esse cipoal legislativo. Você tem uma ideia, legislações federais, leis, decretos e resoluções do CONAMA. E a mesma coisa no Estado, nós temos mais de 2.700. Então, o volume de normas é muito grande e toda a proteção ambiental está apoiada em norma. Para você fazer um inventário de flora, você vai usar norma para ver o que está ameaçado, como está ameaçado,
onde pode cortar a área de proteção permanente, está em topo de morro. Então, a norma ela não é só uma questão formal processual, não pode ser uma questão jurídica qualquer. Ela é um padrão que tem que ser observado. Bom, primeiro esse ponto. Então, nós tínhamos essa legislação que foi melhorada com a Lei Complementar 140, onde o governo federal faz energia nuclear, plataforma continental, petróleo, projetos e tudo que tiver radiação, projetos entre dois estados. O estado faz entre dois municípios e os grandes projetos que exigem arrimo. E os demais projetos são feitos pelos municípios, com essas pequenas exceções da outorga, por exemplo, que ainda está presa no órgão ambiental. Isso de um lado. De outro lado, o lado mais coercitivo, nós tivemos o advento da Lei 9.605, em 98, que foi feita pelo presidente Fernando Henrique, só que quando ele assinou a lei, tudo que está exigido aí for posto em prática, vai parar o país. Aí fizeram um artigo 66A ou 69A, que criou o TAC, o Termo de Ajustamento de Conduta, que é um acordo onde o errado acorda com o poder público que ele vai se ajustar e paga, às vezes, uma compensação e tem um prazo para se ajustar. Situação essa que, anteriormente, só era possível para o Ministério Público, pela Lei de Ação Civil Pública. Eu acho até que aí tem um certo desconforto do MP, porque deram aos órgãos ambientais uma capacidade desse acordo que antes era exclusiva do Ministério Público. Então, nós temos os órgãos de fiscalização, além dos órgãos, que hoje em dia a fiscalização é o seguinte: quem licencia, autoriza e fiscaliza. Por exemplo, a prefeitura licenciou o empreendimento. As autorizações para cortar a vegetação, tudo são dadas por ela. Se houver alguma irregularidade e o IBAMA perceber, por hipótese, ele pode fazer uma comunicação ao município. Não vem ocorrendo isso normalmente. O IBAMA age diretamente, entra na justiça. Pelo que está na Lei 140, o IBAMA tinha que, para evitar que o empresário, coitado, tenha que se comunicar com 3, 4 entidades públicas de fiscalização, quem licencia é que recebe as comunicações dos demais órgãos públicos e o órgão público municipal que vai ter a palavra final sobre isso. A mesma coisa acontece com o Estado. Então, essa quantidade de ações, de pessoas e de entidades que podem interferir, elas estão aparentemente organizadas na Lei 140. Muito embora eu tenha um caso recente também na Lagoa de Jacarepaguá, que está todo mundo indo para a justiça, independente de tratar só com o município, que é um erro. Mas, infelizmente, muitas vezes, tem vezes que o empresário não quer enfrentar. Vamos aproveitar essa sua dica, Paulo, porque eu gostei muito disso. A gente sente em certos ambientes do meio ambiente essa judicialização. Há esse problema. Então, a preocupação que toda empresa, seja agrícola, seja industrial, bancária, necessitaria ter, né, com a sua imagem institucional. Eu me lembro que você teve uma experiência muito interessante, que no fundo você citou até certo ponto, com fauna e flora, e até uma enorme quantidade de animais que você resgatou. Se você pudesse falar sobre isso, e a minha preocupação é quando o banqueiro vai financiar um hospital, contaminação hospitalar, financiar postos de gasolina, porque é tão necessário em tantos locais, a gente tem que ter condições de garantir, mas a terra pode ter um problema lá com gasolina que acaba infiltrando na terra se o tanque não está bem feito. Ou siderúrgicas, um problema muito grande, conhecido aí da Companhia Siderúrgica Nacional, que tem um monte de sucata e ferro ao lado do Rio Paraíba do Sul, e eu pessoalmente pude visualizar isso e me digo, como podem deixar uma montanha dessas ao lado do rio, caindo ferrugem dentro do Rio Paraíba, que o pessoal depois, mesmo que filtrando, vai beber água? Meu Deus, vai tomar banho com isso. E as metalúrgicas. Como é que você vê essas compleições e essa sua experiência no campo? Porque isso daí acaba sendo algo que também mostra a nossa necessidade de resolver aqui e agora. Sem dúvida. Eu já estou nesse mercado já há muitos anos, desde 93, e observei toda a mudança ao longo do tempo, sendo que a Lei de Crimes Ambientais, em 98, ela foi, na minha opinião, determinante, porque ela criou a figura do crime ambiental e, a partir daí, nós passamos a ter as outras entidades em cima dos empresários. Foi bom por um lado, foi mal por outro, porque, obviamente, ocorreram, hoje em dia menos, ocorreram muitos excessos na atuação desses outros órgãos, além dos órgãos ambientais. A questão dessas ocorrências,
Na verdade, a legislação brasileira talvez seja a melhor, a mais aprimorada legislação que a gente pode encontrar no mundo, até em termos de exigências. Já visto que nós temos, todo mundo fala aí na história da compensação, do efeito estufa, mas o Brasil tem uma matriz energética de 70% limpa, embora não seja tanto assim, porque você estraga uma cidade toda, você tem emanações vindas da madeira que está no fundo da represa, você tem fauna que você não consegue capturar toda, mas comparado com o restante, nós temos energia nuclear, que tem um resíduo que é o problema, mas a operação dela não causa os males que outras termoelétricas, carvão, causam. Então, na verdade, a gente tem uma quantidade grande de órgãos ambientais, mas existem mecanismos. Nós temos mecanismos de, 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 de adequação dos projetos. Quer dizer, quando você entra, pede uma licença ambiental, existe um conjunto de normas. Às vezes, o próprio empreendedor não quer respeitar as normas, porque ela encarece o projeto, ela retarda o projeto, mas isso é um ganho, é uma prevenção de perda. E para o banco, então, é a redução do risco. Na verdade, se você tiver um empreendimento que apresentou a documentação, fez um estudo de fauna, fez um estudo de flora, estudou o solo onde vai ser implantado e mais outras características que têm que ser observadas, e você monitore isso, não adianta fazer tudo isso, pegar uma licença e acabou. Tem que fazer tudo isso e fazer com que isso seja observado ao longo do tempo da implantação e ao longo do tempo da operação. Sendo assim, o risco diminui muito, diminui muito. Aí eu digo que os bancos deveriam, a palavra está mal, me desculpe, seria importante para os bancos que criassem um novo mecanismo que levasse os seus financiados a entregarem periodicamente, a cada 6 meses, um relatório informando sobre o cumprimento das condicionantes da licença. Isso é muito importante, porque o número de penduricados normativos é muito grande, desde pagar uma taxa, quem tem outorga tem que renovar a outorga, a licença tem um prazo de validade e uma série de outros problemas que devem ser evitados ao longo do tempo. Então, essa questão até que o Istvan se referiu, nós fizemos para uma empresa imobiliária grande aqui do Rio de Janeiro, e para quem nós trabalhamos na área de contaminação, em outras áreas, fizemos um monitoramento e captura de fauna no Recreio dos Bandeirantes. Imagine, um terreno de 70 mil metros quadrados, que ninguém podia imaginar, tinha um rio que passava atrás. Nós capturamos 1.503 indivíduos, só jacarés foram 110. E esse trabalho foi um trabalho de 4 meses, feito com extrema cautela, durante a supressão, antes da supressão, durante a supressão, durante o aterramento. Eu me lembro até que no outro projeto, o homem que aterra, não, joga a terra por cima logo, que esses bichos não vão reclamar. Tem muita gente que tem essa cabeça, mas eu acho que isso é um absurdo. Ainda mais para um banco financiar um empreendimento que cause um dano dessa forma, institucionalmente, é uma pecha muito negativa. E com relação à contaminação, eu estava me referindo, existe um procedimento para a contaminação. O empresário não entra de peito aberto, nem o Estado dá licença de qualquer jeito. Você tem que fazer uma investigação preliminar, onde você tem que verificar onde é que são os pontos possíveis de contaminação. Aí você coleta a amostra em todo o terreno, para ver se tem contaminação. Depois você vai ver se ela está dentro do padrão. Se estiver fora, você vai fazer uma outra fase, é saber o tamanho da pluma e fazer uma avaliação de risco da saúde humana, que às vezes você, de acordo com o uso, você tem uma contaminação, mas ela não é risco para a saúde humana. Aí depois você faz um plano de remediação, faz a remediação que é acompanhada mensalmente por profissionais encaminhados relatórios e depois o monitoramento. Então, diante das questões que você colocou, a quantidade de agentes que atuam e os riscos, porque existem mecanismos, existem normas, existem padrões que, se observado, você não tem risco. Aliás, essa questão de risco, eu me lembro quando eu dirigi o órgão ambiental, já 20 e tantos anos atrás, até tentei com um amigo meu, o Daut, fazer um seguro de risco ambiental. Onde é que ficou a dificuldade? É porque as seguradoras não se interessaram, porque elas não conseguiam delimitar todos os riscos possíveis em todos os projetos ambientais. Mas eu defendo que para um projeto específico, se eu tivesse que financiar a seguradora mergulhar nos riscos daquele projeto específico, é uma coisa mais factível. E assim daria ainda mais segurança ainda, porque o empreendedor, se for surpreendido com um problema ambiental que ele tem que reparar de volume muito grande, ele quebra. Na hora que o empreendedor quebrou o empréstimo, quebrou o pagamento, está todo mundo prejudicado. Então, a síntese é a seguinte: existem normas,
em padrões que, se observados e acompanhados de uma maneira adequada, podem prevenir e evitar esse risco. E É lança, verdade. Eu e concordo lança com você. Paulo, eu acho que você tem toda a razão e a gente tem que prevenir risco. Essa que é a grande expressão. E é o que você, na verdade, nos mostrou e está nos mostrando. Como última questão que eu gostaria de debater, dado o nosso tempo também naturalmente limitado, você, nas minhas conversas contigo e em vários comitês, tem falado sobre o ISO 14000, e outras vertentes, questões assim, que, pelo que eu vejo, são relevantes. E essa questão de pensarmos cada vez melhor numa economia circular e não numa economia que cria círculos viciosos. Como é que você visualiza esses dois temas, também já dando uma saudação para todos os nossos participantes aqui do seminário, desta apresentação da ABERJ? Isso aí entra num campo que aproveita que todos têm uma visão. O controle ambiental ele se faz de três formas diferentes. Tem um macrocontrole, a macroproteção, que são as unidades de conservação. Então, o poder público, a partir de patrimônios ambientais de grande relevância, ele estabelece áreas chamadas unidades de conservação. São os parques, são as áreas de proteção ambiental. Isso é uma forma, e ali ele disciplina o uso. A outra forma é a preventiva, é você para pedir a sua licença e fazer o teu empreendimento de acordo com a licença. A terceira forma seria a fiscalização, é o dia a dia daqueles erros ambientais que são cometidos, e tem o que está se desenvolvendo muito, os padrões próprios de adequação ambiental. Então, o próprio empresário adota procedimentos não só de economia circular, reciclagem, ISO 14000. ISO 14000 é um padrão internacional é, que estabelece o padrão ideal de operação no que respeita à parte ambiental. E outros mais padrões que existem já, e certificações, auditorias, tem padrões LEED para construção, tem uma série de outros que o próprio empresário automaticamente incorpora. E hoje em dia, nós tivemos, eu faço parte do Conselho da Firjan de Meio Ambiente, hoje em dia, aliás, agora é de sustentabilidade, mas eu faço parte da Câmara Técnica de Licenciamento. E hoje em dia já é um padrão que foi discutido na penúltima reunião, é um padrão que o órgão ambiental já considera para o prazo das licenças. Então, você tem um prazo lá de 4 anos. Você pede uma prorrogação, se você tiver ISO 14000, economia circular, você consegue prorrogar por mais tempo. E essa figura da tal licença, LAC, licença ambiental comunicada, que hoje em dia é utilizada para empreendimentos de pequeno porte, ela certamente vai ser influenciada. Aquela empresa que, por si só, já adota procedimentos e padrões de operação de acordo com esses padrões a que eu me referi, ela poderá ter a sua licença. Eu acredito que no futuro, porque a quantidade de trabalho para o órgão ambiental é muito grande, o número de licenças cresce de uma forma muito maior do que a capacidade do órgão ambiental de atender. Por mais que você informatize, você não consegue atender todos. A solução do futuro será a adoção pelas empresas de padrões ambientais de adequação que sejam considerados e lhe deem condição formal de operar. Perfeito, Paulo. Eu queria, então, agradecer a você, a todos os associados da Berja. Foi uma satisfação muito grande. Estou à inteira disposição, se você entender por bem, a gente falar um pouco sobre essas questões de forma mais particular, ou bater um papo aí na Berja, ou mesmo aqui, sobre investigação de contaminação, sobre condicionantes, que é muita coisa. Nós estamos à inteira disposição. Perfeito, e te agradeço muito essa abertura, essa participação, esse momento, e é importante que a gente note, né, Paulo, que uma enorme porção do crédito, aproximadamente 40% ano passado, crédito, estou te falando de empréstimos, é gerado em função de mecanismos de mercado normais, usuais, e isso em função das normas e políticas do governo. Agora, essas daí que são chamadas políticas de direcionamento de crédito estabelecem o destino dos capitais, definem em boa parte as taxas de juros e outras condições dos empréstimos. Quase que 18% das empresas formais brasileiras são beneficiadas por esses empréstimos. E essas mesmas empresas recebem cerca de 80% do total do crédito bancário que é destinado às organizações. Então, os efeitos das políticas de crédito sobre a economia são sumamente importantes, são substanciais,
e a gente tem que tomar cuidado para que o crédito seja bem estabelecido ambientalmente, seja assegurado que o pessoal sabe como faz, sobretudo também estes bancos públicos, os bancos privados, os bancos internacionais. E como estamos numa guerra tarifária e também mobilizados também por grandes mudanças que agora o mundo vê, cada vez mais o Brasil é pressionado para ter produtos geneticamente bem condicionados, qualificados para todos os efeitos. Então, esse nosso tema, esse teu tema, o nosso tema junto, casa muito bem e há de ser objeto de pensamento de cada um daqueles que está nos vendo e ouvindo. Muito obrigado, Paulo, por este encontro tão construtivo, tão legal, e eu espero que tenha sido positivo a quem nos assiste através da Associação dos Bancos do Estado do Rio de Janeiro, a Aberge. Um grande abraço a todo mundo. Tudo de bom. Obrigado. Abraço.